A doutrina espírita, a gente sempre fala, é uma doutrina esclarecedora. Se nós não buscar os estudos, os conhecimentos para entender o que é que nós fazemos aqui, né, dificilmente nós vamos entender o que nós estamos buscando. Então a gente sempre fala isso. Essa é a maior necessidade do ser humano, para entender o que Jesus Cristo disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês já imaginaram quantas coisas poderiam ser evitadas se tivéssemos o conhecimento daquilo que nós estamos fazendo e do que iremos colher com as nossas ações, com as nossas atitudes erradas? Eu sei que muitas das vezes as pessoas que não têm o conhecimento entram numa casa espírita, né? Sem saber realmente o que é um trabalho espírita. O que é que ele mostra, o que é que ele ensina, o que é que cada um vem buscar. Isso é primordial, né? Às vezes nós orientamos, falamos aqui, buscamos através dos livros de Kardec, os ensinamentos, e quando acabamos de falar, as pessoas vêm fazer esses tipos de pergunta aos mentores, não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então, Jesus Cristo disse, a cada um de acordo com as suas obras. O que é que nós podemos entender com isso? E todas as coisas que acontecem têm, querendo ou não, a nossa participação. Se tem a nossa participação, como é que eu posso ver, enxergar ou entender isso? Será que nós queremos errar? Claro que não. Ninguém quer errar. E quantas vezes nós ouvimos aqui, né, pessoas dizerem assim, olha, eu não gosto de coisa errada. São poucos aqueles que gostam de coisas erradas, principalmente aqueles que buscam o caminho do bem. Mas então, por que acontecem os erros? Será que na maioria das vezes nós pagamos para ver? Ou insistimos nisso? Né? Então, como vocês olhem naquela frase ali, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A busca, né, pela casa espírita é esse alívio. Claro que durante a semana, durante o dia, durante os meses, claro, né, que aquilo que nós vamos acumulando dentro de nós vai se transformando em angústia, né, em decepção, em mágoa. Isso a gente precisa entender, né, como é que se faz essa limpeza. Isso a espiritualidade auxilia. Mas eu preciso entender que eu não posso me alimentar de novo, que eu não posso me encher de novo dessas energias negativas que nos atrapalham. Então, se diante da nossa vida física nós não conseguimos às vezes vencer os obstáculos, por quê? Está faltando alguma coisa. E está faltando o quê? O conhecimento para que eu entenda como eu posso agir, como eu posso fazer. Olha que interessante, às vezes está do nosso lado. Aqueles que nos auxiliam, aqueles que nos orientam. Será que eu sou capaz de ouvir? Será que eu sou capaz de entender? Sem contar, é claro, né, que nós já falamos isso aqui 1 milhão de vezes. O nosso desequilíbrio é o acúmulo de energia que eu coloco dentro de mim porque eu atraio. E aí, todos vão entender aqui, olha, semelhante atrai semelhante. Se eu entro em desequilíbrio e começo a alimentar maus pensamentos, o que é que eu atraio?
O que é que eu busco para mim? Então as coisas têm que ser ao contrário, né? Voltando a um ensinamento cristão, que é que ele disse: a fé move montanhas. Mas como eu vou enxergar e entender isso, né? Porque tudo depende de mim. Eu preciso vibrar no lado positivo para atrair as energias positivas e afastar os males que me acomodam. Porque sou eu mesmo que trago. Outra coisa bastante interessante é o que é que Deus disse a cada um de nós. Vós sois deuses, não sabe usar a força que tem. Vocês entenderam isso? Nós somos deuses, só não sabemos usar essa força. Se atraímos aí as coisas más, por que então não somos capazes de atrair as coisas boas, os bons pensamentos, os bons espíritos que nos auxiliam, que alimenta a nossa fé, a nossa esperança? O mal do ser humano é não buscar pelo conhecimento para entender daquilo que ele é capaz. E aí a gente chama, a gente fala, orienta. O dia de estudo, né, deveria ser como um dia de hoje, certo? Só que tem gente às vezes que ele fala assim: olha, mas eu leio os livros da doutrina espírita, eu gosto. Gente, uma coisa é nós lermos, outra coisa é você estar num grupo aprendendo, né? Você estar ali vendo a opinião do outro, olhando o conhecimento do outro, vendo as adversidades e sendo orientado de uma forma mais clara, mais nítida. Porque eu posso entender da minha maneira, do meu jeito, né? Então fica difícil para que eu possa realmente ver aquilo que eu preciso fazer, que eu preciso aprender. Sendo nós campeões de acusações, certamente que dificilmente nós iremos enxergar. Então, o trabalho de hoje é praticamente isso. A orientação espiritual, né, que ela serve ali, digamos, como se fosse um chacoalhão, para que a gente possa, né, acordar. Porque em alguns momentos podemos dizer que nós estamos dormindo. Né? Será que é tão difícil assim? Outra coisa que nós não devemos misturar o material com o espiritual. O fortalecimento espiritual traz a você a sabedoria, a inteligência e todas as outras coisas, como Jesus Cristo disse, que é do nosso merecimento, serão acrescentadas. Entendeu? É assim que nós temos que ver as coisas. É assim que a gente precisa fazer. Muitas das vezes, nós queremos aqui, olha, eu vou numa casa espírita, né, receber uma proteção, receber um passe, para mim, digamos assim, limpar as minhas energias negativas. Ótimo, é um bom pensamento. Mas o que é que você vai fazer depois disso? E por que se sujou? Né? Por que nós atraímos esse tipo de energia, de espíritos negativos? Tudo é através dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas atitudes. Vivemos um mundo, às vezes, de rebeldia, de falta de planejamento, né? De falta de paciência, falta de humildade, na maioria das vezes, leva-nos ao fracasso, porque as coisas não podem ser como eu quero, mas como elas precisam ser. Se para que as coisas melhorem, eu preciso fazer a mudança, então é dessa maneira que eu tenho que enxergar.
Não há milagres. O acontecimento está dentro de cada um de nós. A mudança está dentro de cada um de nós. Nós repetimos sempre isso, né? Porque nós sabemos que às vezes o público é diferenciado. Então nós temos que estar passando este recado. Alcançaremos sim. E aí nós vamos entender aquela frase, né? Quando sairmos desse mundo, quem eu serei? Acha que há mudança só porque você não tem mais corpo físico? Quem eu serei quando eu sair desse mundo? Quando eu desencarnar ou quando eu morrer, enfim. E cada um pensa. Quem eu serei? Ou, chamando-se a atenção, quem são os espíritos? Almas de quem passou por esse mundo. Então, não vamos aprender nada do outro lado, sim, vamos ter uma facilidade. Mas, para toda facilidade, precisamos passar pela dificuldade. Esse mundo, chamado mundo das provas e mundo das expiações, é a nossa escola. E a escola é feita de esforço, é feita de atitude, do desejo, da vontade, do interesse de cada um.